E aí, gente, nós chegamos ao nosso último estudo, né, dessa trilogia, nessa temática. Antes da gente entrar no estudo, dizer para você permanecer firme, confiando e descansando, sabendo que a vida da nossa família está nas mãos de Deus, né? E disso nós não abrimos mão. E aqui, vamos dar uma leitura no texto para a gente destacar algumas questões e dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos em 2 Pedro, capítulo 3. Aqui está toda a passagem que nós estudamos. A partir do versículo 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das promessas que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: Onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus insediados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como é de costume, a gente vai destacar alguns pontos aqui, mais específico a esse estudo 3. Então, se você chegou a esse estudo e não viu os outros dois, eu aconselho a você que você volte, dá uma olhada também nos outros dois estudos, porque aí você tem a visão do todo. Então, destacando essa passagem específica, o estudo 3, que é o conteúdo da promessa, nós dividimos em três. Então, um, despertar a mente, o 2 tem a questão da promessa, e esse a gente vai tratar sobre o conteúdo da promessa. E Pedro, nessa passagem, desses 13 versículos, ele destaca o dia do juízo de Deus, que aparece dia do juízo, dia do Senhor e dia de Deus. E aqui eu quero, antes de dar prosseguimento, destacar algo que tem a ver com o estudo 1, o qual é o propósito dessa carta, não apenas dessas, mas das duas cartas de Pedro, que o propósito é para que a igreja tenha um despertamento. Ele está chamando a atenção da igreja. Ah, e isso tem a ver com o estudo 1. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é, é o conteúdo, é a pergunta. Né? São os escarnecedores que fazem a pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Isso é importante porque isso aqui tem a ver com o segundo estudo. Não é a igreja ela precisa ser despertada. O objetivo da carta, tanto de primeira quanto de segunda Pedro, é ser despertado, que haja um despertamento espiritual. Quem levanta a questão são os escarnecedores. Isso é muito importante ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, a estudar essa passagem, do qual a gente está gastando um tempo
um tempo bom, um tempo precioso. Mas queria que você acompanhasse comigo se a gente pegasse essa mesma pergunta levantada pelos escarnecedores e a gente saísse pela Bíblia, por outros livros, como outras passagens, como outros livros respondem a esta pergunta que é levantada pelos escarnecedores. Então, a primeira passagem que eu quero destacar aqui, que você acompanhe e preste atenção comigo, está lá em Daniel capítulo 7, versículos de 13 a 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião, e o fizeram chegar à terra. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, isso aqui é uma visão que Daniel tem, né, da chegada do Senhor, da segunda vinda do Filho do Homem do Senhor. Então, como é que a gente encontra a resposta, à luz do Velho Testamento, de um caso específico de Daniel, a essa questão levantada pelos escarnecedores? É desse jeito. E aí a gente vai adiante. Agora, palavras do próprio Senhor no Evangelho de Mateus, nos versículos 30 e 31 do capítulo 24. Jesus está falando, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, e com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Agora a gente já está no Novo Testamento, são palavras do Senhor Jesus falando como será a sua vinda. Então, é esse questionamento, né, dos escarnecedores lá de Pedro, de 2 Pedro, né, à luz do Evangelho de Mateus, como será a sua vinda? É dessa forma. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele relata como será a sua volta. A gente vai um pouco mais na frente, agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E aqui são os anjos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os anjos estão falando para os discípulos, e esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então os anjos estão falando, estão consolando, estão orientando aos discípulos que tiveram a oportunidade de contemplar o Senhor Jesus subindo aos céus, dizendo: do mesmo jeito que ele subiu, ele há de voltar. A gente continua, e agora o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 e 18, Paulo falando como será a volta do Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, e ele fala que o que vai acontecer? O Senhor há de voltar, o anjo há de tocar a trombeta, e aqui tem uma relação muito que tem a ver com as trombetas do Apocalipse, mas isso aí é uma outra questão. E diz como é que vai acontecer. Então, quem morreu em Cristo há de ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E por fim, Hebreus. Hebreus capítulo 9, os versículos de 27 e 28, diz assim:
E assim como aos homens estar ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aqui, rapidamente, o autor aos Hebreus fala que o Senhor há de aparecer uma segunda vez para aqueles que aguardam a salvação, para a igreja, para aqueles que estão aguardando e esperando. E aqui são 3 passagens bíblicas que respondem a essa pergunta lá dos escarnecedores de 2 Pedro capítulo 3. O que eu quero ver com você agora, em cima dessas 5 passagens, o que essas passagens têm em comum. Então, eu dividi da seguinte forma: a aparição visível, né? Os homens, e aqui os homens é a humanidade como um todo, os homens ímpios e, de um modo específico, a igreja. Então, quando a gente vê a passagem de Daniel, fala claramente que será uma aparição visível, né? Fala que todos os homens irão servir ao Filho do Homem, ao Senhor. Já quando a gente chega no Evangelho de Mateus, e aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fala, tem em comum com Daniel, que a volta do Senhor será um sinal visível. Fala que os povos hão de se lamentar, e fala que a igreja, fala que os escolhidos eles vão ser reunidos, né? E aqui se refere à questão do encontro da igreja com o Senhor. Em Atos, capítulo 1, né, a palavra que os anjos, a orientação e o consolo que os anjos dão aos discípulos, né, também fala que vai ser uma volta visível, né? Então, do mesmo jeito que ele subiu, ele há de voltar. E que a igreja há de ter essa visão, há de contemplar a volta do Senhor. A gente se depara aqui agora com o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicense, ele explica como vai ser isso. Então, ele se detém, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, irão ressuscitar, e que a igreja, os que estiverem com vida, depois da ressurreição, eles serão arrebatados. Então, ele não fala claramente, não trabalha essas outras questões. E o autor aos Hebreus, né, fala que para todos os homens, que depois da morte segue-se o juízo, e que aqueles que morreram em Cristo ou que estão em Cristo aguardam a sua segunda vinda, aguardam a salvação. Então, dessas 5 passagens, o que tem em comum? Aqui tem um ponto interessante que eu quero ver com você, porque os escarnecedores fazem uma pergunta: onde está essa promessa da vinda? Então, qual é a diferença desses 5 textos com 2 Pedro capítulo 3? A diferença está como Pedro responde aos escarnecedores, né? Então, e isso sempre tem que ficar claro e fixado na nossa mente. Pedro está falando à igreja, Pedro está despertando a igreja, e Pedro está falando a essa igreja que está sonolenta, que os escarnecedores, e que principalmente nos últimos dias, vão aparecer com os seus escárnios, perguntando e questionando onde está a promessa. Então, a diferença entre os demais textos e Pedro está como Pedro responde a essa questão dos escarnecedores. E aqui é um ponto principal, é o versículo 7, que ele fala sobre a destruição dos ímpios. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo,
E observe, destruição dos homens ímpios. A diferença dele para os demais textos, ele volta para como isso vai acontecer. Ele não trabalha essa questão que vai acontecer, de que forma a natureza, a terra, o céu, mas aí ele complementa e ele destaca que os homens ímpios serão destruídos. Ele destaca, não é à toa que Pedro destaca o juízo de Deus. E todas essas três expressões que aparecem aqui são sinônimos desse dia, que para os ímpios será um dia terrível, um dia amargo. Dando sequência a esse raciocínio, observe que dia do juízo, dia de Deus, dia do Senhor está com D maiúsculo. É esse dia do acerto, do ajuste. E quando a gente vai lá para Apocalipse, né, em Apocalipse tem um relato de como será esse dia. No capítulo 20, fala dos versículos de 11 a 15, fala como será esse dia, dia do juízo, dia do Senhor. E é tão interessante que na sequência, né, o início do capítulo 21, o apóstolo João, ele vai descrevendo como será esse novo céu e essa nova terra. E aqui a gente fazendo uma comparação com 2 Pedro capítulo 3, a gente percebe que tem a mesma estrutura de Apocalipse. Pedro, ele diz, por 3 vezes ele destaca e ele descreve como esse dia de Deus, dia do juízo, dia do Senhor, irá ser terrível. E logo depois fala que nós, igreja, nós aguardamos esse novo céu e essa nova terra. E aqui a gente vê como a 2 Pedro, capítulo 3, conversa com o Apocalipse, capítulo 20 e o capítulo 21, que é a mesma estrutura. Pedro, ele já vem desde o capítulo 2 falando duro com os ímpios desse dia, desse momento, dessa destruição. Eu vou destacar algumas coisas, e aí se depois você tiver tempo, com calma, estudando o capítulo 2, e aí você vai entender a lógica do apóstolo Pedro falando no texto que nós estamos estudando, capítulo 3. Então, observe comigo agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que resgatou, trazendo para si mesmos repentina destruição. Deixar aqui do lado. Versículo 3 do mesmo capítulo. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, é a sua destruição, não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quanto pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. É porque o Senhor sabe livrar da provação os ímpios e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. E por fim,
o último versículo de 2 Pedro. E agora o último versículo é: esses tais como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Aqui eu só destaquei os versículos anteriores, no capítulo 2, como Pedro ele é duro, ele é contundente, como ele está falando que haverá uma destruição que vai ser repentina, que Deus não poupou nem os próprios anjos. Ele resgata a história falando de Sodoma, de Gomorra, e fala do tempo lá, do tempo atual, né, de pessoas de falsos mestres, que eles iriam prestar contas no dia do juízo. Ele já vem falando duro, bastante contundente. Quando a gente se depara com agora, né, na sequência do capítulo 3, ele fala sobre o mundo antigo, como foi destruído, e aqui no versículo 3, no versículo 5, desculpe, do capítulo 3, 2 Pedro, que diz assim: pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. E a gente sabe, conhece muito bem a história lá da Arca de Noé, né, que apenas Noé e a sua família, né, 7 pessoas, ao todo 8 pessoas foram salvas, né, com ele, com Noé e com sua família, um casal de cada animal. E o que é interessante é que o texto lá de Gênesis, a narrativa, fala que quando eles entraram, a porta ela foi fechada por fora, e que o mundo daquela época, aquele mundo antigo, foi destruído através do dilúvio, né? E essa a expressão que Pedro fala, que aquele mundo foi destruído afogado. E agora, um pouco mais na frente, e ele falando dessa destruição dos ímpios, o versículo 7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a mesma palavra que criou o mundo antigo, é a mesma palavra que sustenta e que criou esse mundo atual que nós vivemos, têm sido entesourados para fogo, para a destruição dos homens ímpios. E aqui ele faz um relato de como esse mundo atual será destruído. Os céus passarão com todos os estrondos, os elementos se desfarão abrasados, irá pegar fogo, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Lembra de pergunta, o questionamento dos escarnecedores, né? E eles zombam porque até agora não se cumpriu a promessa. Pedro já vem falando duro desde o capítulo 2. Por isso que ele não descreve como vai ser a vinda do Senhor, o que vai acontecer com a igreja. Pelo contrário, ele fala muito duro, muito forte, muito contundente do que vai acontecer. O versículo 9, e eu queria chamar a sua atenção para essa palavra. Diz assim o versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A grande questão que fica para mim e para você a gente sabe muito bem o que é ser longânimo, é paciente. E o Senhor é paciente com quem? Com os escarnecedores, com os falsos mestres do capítulo 2, que Pedro foi muito duro e contundente. Com quem Deus está sendo paciente? Observe, é bem claro, é para convosco. Quem é esse convosco? São todos os homens. Por isso que eu destaquei e retomei o versículo 8, que esse convosco são os amados. Versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não se esqueça, igreja, essa é a igreja que precisa ser despertada. Então, é muito comum a gente se deparar com esse versículo 9
e pensar que Deus está sendo paciente para com todos os homens. No texto, a coerência como Pedro fala e coloca o texto, o versículo anterior, ele está falando aos amados, está falando à igreja. O versículo 9 é muito claro, é muito direto. Olhe, ele está sendo paciente para com vocês. Observe um pouquinho agora mais na frente, você vai ver que no capítulo 3, ainda no capítulo 3, mas está um pouco fora dessa parte que nós tiramos para estudar, né? Os versículos 14 e 15, a primeira parte diz assim: por essa razão, que razão é essa? O que ele terminou de falar. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa é a razão. Por essa razão, pois, amado, esperamos essas coisas, novos céus e nova terra. Empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação o quê? A paciência do nosso Senhor. Essa mesma paciência que está lá, destacada no versículo 9. Aqui o versículo 8 fala: amados, não se esqueçam. Por isso que essa é uma palavra. E aí o versículo 1 diz: olhe, eu procuro, estou escrevendo aqui para vocês, procurando despertar vocês. Versículo 14 fala que nós, igreja do Senhor, que aguardamos e esperamos a volta do Senhor, devemos nos empenhar a sermos achados em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Querido, deixa eu chamar agora para o nosso tempo. A gente está vivendo num momento que é único. A nossa geração e as gerações passadas não passaram, não enfrentaram o que nós estamos vivendo. Será mesmo que em meio a essa situação, ao caos em que o mundo está, os homens estão perdidos, as nossas autoridades estão perdidas, a ciência está correndo atrás para encontrar uma solução para tudo isso que nós estamos passando e vivendo? Será que tem alguém que ainda está dormindo, alguém que é igreja, alguém que conhece essa palavra, que ainda está dormindo? Por isso Pedro está falando: olha, igreja, se empenhe em ser achado em paz. Esse é um tempo da gente colocar a nossa casa em ordem. Você tem paz? Tem alguma questão que está mal resolvida com alguém? Se tiver, ainda é tempo. Deus está sendo paciente para conosco, sem mácula, irrepreensível. E é tão interessante, e aqui a gente já está chegando na nossa parte final do estudo e dessa sequência, né, de 2 Pedro. Observe o que diz os versículos 11 e a parte inicial do versículo 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, o mundo, deveis ser tais como vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Observe, irmãos, que nós somos chamados para viver de modo digno do evangelho do Senhor. Aqui Pedro chama a nossa atenção de vivermos em santo procedimento e piedade. Como anda a sua vida, meu irmão? Está levando esse tempo, está levando esse momento ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer com a sua casa, com a sua família? É justo, mas essas coisas não devem definir a nossa caminhada. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Vivemos para Deus. Ou o extremo também é verdadeiro daqueles que ainda não caiu a ficha, não se deu conta que o Senhor, que isso são sinais,
que o Senhor está voltando, que é um tempo da gente rever o modo como nós estamos levando a nossa vida. É tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos para Deus. E o apóstolo Pedro diz: olhe, se você viver em santo procedimento e piedade, você vai estar esperando e apressando essa vinda, esse dia, que para os ímpios será um dia de destruição, mas para nós que amamos e confiamos a Deus, será um dia glorioso, onde tudo isso há de passar. Estaremos com Ele por toda a eternidade. E aqui termina, querido, desse estudo de 2 Pedro. Palavra de despertamento para a nossa vida. Da gente confiar e descansar nas promessas de Deus. Saber que tudo isso que nós estamos vivendo é para chamar a atenção de um modo muito particular, e agora eu estou falando para você que está buscando a Deus, que conhece a Deus, está debaixo do senhorio do Senhor. Coloque a sua vida, se porventura não está, coloque a sua casa em ordem. Viva, leve a sua vida em santo procedimento e piedade. Fazendo assim, nós, como igreja do Senhor, estaremos apressando essa vinda de Deus, o dia do Senhor, para o louvor da sua glória. Que Deus o abençoe. Amém.